Colossenses capítulo 2, do verso 6 ao verso 15. Portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. O 9. Pois em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e por estarem nele, que é o cabeça de todo o poder e autoridade, vocês receberam a plenitude. Nele também vocês foram circuncidados, não como uma circuncisão feita por mãos humanas, mas com a circuncisão feita por Cristo, que é o despojar do corpo da carne. Isso aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados, mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Até aqui, vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos nessa noite por todas as coisas. Te agradecemos pelos imprevistos, te agradecemos pelas coisas que deram certo. Te adoramos pelo que o Senhor é e por tudo que o Senhor também tem feito em nossas vidas. Nós estamos aqui, Senhor, com corações leves, tranquilos. Nós estamos aqui nessa noite felizes e queremos ouvir a Tua voz, queremos ouvir a Tua palavra, queremos nos alimentarmos dela neste lugar. E pedimos a sabedoria do céu, pedimos a capacitação do Teu Espírito. E nessa noite nós declaramos sobre todos que se encontram aprisionados em qualquer prisão. O Senhor conhece a vida de todas as pessoas, e nesse momento, aqueles que estão aprisionados em qualquer prisão, nós declaramos em nome de Jesus: seja livre para a glória de Deus nessa noite. Declaramos para os que estão enfermos, declaramos aos que estão nesse momento desesperados, aos que não encontram paz. Nessa noite, Senhor, nós declaramos o Teu poder sobre a vida de cada pessoa que necessita ouvir a Tua voz, que precisa muito da palavra do Senhor. Abençoe a todos, à medida em que vamos ministrando a Tua palavra, que ela, como sempre, não volta vazia, vai cumprir o propósito do coração do Senhor sobre todos nós aqui nessa noite. Olha para a pessoa que está do seu lado. Diga para a pessoa que está do seu lado: existe uma palavra de Deus para você, e essa palavra tem um propósito. Deus marcou data, dia, hora, segundos. Deus marcou tudo que precisava marcar para você ouvir essa palavra. Essa palavra tem um objetivo de trazer paz e vida aos nossos corações. E eu quero hoje ministrar sobre a circuncisão do coração. Levante a sua mão direita para o céu, porque o tema da nossa palavra é um presente de Deus, e do que vem de Deus. Erga a sua mão direita para os céus e tome posse, porque é teu, é meu e é nosso. O tema da nossa palavra nessa noite é circuncisão do coração. Então nós lemos aqui um texto na palavra do Senhor, onde Paulo apresenta a sua preocupação em relação aos irmãos cristãos na igreja em Colossos. Nós estamos nos propondo a ministrar essa palavra porque nós entendemos que ela tem um valor muito importante para todos nós que aqui estamos nessa noite. E Paulo vai direcionar o seu olhar para aquela igreja. Por quê? Porque eu disse que aquela igreja era uma igreja estável, uma igreja extremamente próspera, bem estruturada. Mas só que
essa condição não a tornou totalmente blindada a alguns riscos que Paulo enxergou naquele tempo. Paulo chama a atenção daqueles irmãos e ele vai nos mostrar aqui nesse texto que existe um risco de distorção doutrinária e a igreja estava suscetível a cair nesse erro, estava suscetível a cair nesse vício. Você acompanha comigo no capítulo 2, versículo 6 e versículo 8. Paulo chama a atenção de uma maneira categórica, mostrando que apesar da igreja ser uma igreja bem estruturada, apesar daqueles cristãos aparentemente serem maduros, eles estavam incorrendo em um risco de distorção doutrinária. E no versículo de número 6 e versículo de número 8, Paulo chama a atenção de forma categórica a esses cristãos. E ele diz aí, no versículo 6: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele. Versículo 8, e ele diz: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo. E aí Paulo chama a atenção desses irmãos, mostrando para eles que havia um risco, que eles precisavam estar atentos para as filosofias que estavam chegando e minando as estruturas da igreja. Uma igreja de cristãos maduros, uma igreja bem estruturada, uma igreja preparada, mas havia ali riscos iminentes que podiam detonar as estruturas daquela igreja. E Paulo se antecipa e fala: cuidado com vãs filosofias, cuidado com os riscos de argumentações humanas que poderão enganá-los, que poderão levá-los a trilharem por caminhos errados, por caminhos tortuosos. Então, a observação de Paulo aqui é: existem distorções doutrinárias aqui, cuidado. Paulo denuncia o gnosticismo, que naquela época era uma espécie de mesclagem, mistura de informações espirituais. Os cristãos gnósticos naquele tempo misturavam as ideias de seitas judaicas, eles misturavam o próprio evangelho com outras informações, eles misturavam a doutrina de Cristo, a doutrina pura e simples de Jesus, com outras informações, trazendo a filosofia, trazendo as argumentações daquele tempo, tentando assim complementar o evangelho. Paulo disse: não, peraí, não é dessa forma. É claro aqui no versículo 8, quando ele diz: não se deixem enganar por vãs filosofias. Em outras traduções, argumentos falazes. Paulo vai dizer: não, tomem cuidado, peraí, não é assim. E aí nós precisamos hoje entender que os riscos que aquela igreja corria, nós também corremos. Nós também estamos imersos em uma verdadeira onda, em um mar de informações que chegam até nós, que chegam até as nossas mentes, e elas chegam parecendo coisas boas, elas chegam parecendo coisas frutíferas para as nossas vidas, mas muitas informações vêm carregadas de distorções. São informações perigosas, perniciosas, destrutivas, corrosivas, e essas informações estão chegando também no nosso tempo, estão também chegando na nossa realidade espiritual, no nosso tempo. Eu me lembro uma vez de um pastor dizendo que a igreja cristã do século 21, a igreja do nosso tempo, é uma igreja semelhante ao início de tudo, lá no livro de Gênesis, quando diz que a terra era sem forma e vazia. A terra era sem forma e vazia. Mas eu ouvi certa vez esse homem falando que assim como a terra no início era sem forma e vazia, também a igreja do nosso tempo assim o é. Só tem que, da mesma forma que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, o Espírito de Deus também ainda paira sobre a nossa igreja, sobre o nosso tempo, sobre a nossa geração. Então, quando vêm as distorções, quando vêm os riscos, o que acontece? Deus providencia uma maneira de nos
nos resgatar desse risco. Deus não permite que nós caiamos nas fraudes, caiamos nas armadilhas do mal, nas armadilhas do inimigo. E Paulo, muito experiente, um homem cheio do Espírito Santo, um homem cheio de Deus, ele diz: ei, cuidado, continuem alicerçados, continuem enraizados, continuem firmes no ensino que vocês receberam. E aí Paulo usa a linguagem metafórica no versículo de número 7. Veja aí o que é que Paulo diz. Ele chama a atenção dos cristãos daquele tempo, e ele vai no versículo 7 e diz assim: ei, preste atenção, continuem a viver nele enraizados, continuem a viver nele edificados, firmados na fé como foram ensinados. Paulo usa aqui 3 metáforas. A primeira metáfora que ele usa é da agricultura. Ele disse para aqueles cristãos se manterem enraizados em Cristo. Ele usa aqui a figura da agricultura, mostrando que o cristão é como uma árvore, que quanto mais a árvore cresce, mais a sua raiz desce, mais ela se firma no chão. E ele diz: ei, assim como a árvore, continuem enraizados no Evangelho, continuem enraizados em Jesus. Não permitam que outros ensinos, que outras informações, que outras doutrinas cheguem até vocês e arranquem, arrebatem do coração de vocês aquilo que foi ensinado, aquilo que foi transferido para vocês. A verdadeira doutrina, a verdadeira informação que vocês devem levar em consideração para a vida de vocês é Jesus, é simplesmente Jesus. Então ele usa a metáfora da agricultura, depois ele usa a metáfora da arquitetura. Ele diz: continuem sendo edificados, comparando a nossa vida e a vida daqueles cristãos com a arquitetura, com a construção de um edifício, com a edificação de uma casa. Ele diz: olha, tem um alicerce, tem uma base firme, tem uma rocha, e essa rocha é Cristo. Continuem edificados, continuem crescendo nessa rocha. Sobre essa rocha estejam firmados todos vocês. Não permitam que a filosofia, que o gnosticismo, que a gnose, que as informações distorcidas arranquem de vocês a preciosa mensagem do Evangelho. E ele vai e usa uma outra metáfora. A metáfora agora, por sua vez, primeiro da agricultura, segundo da arquitetura e agora da pedagogia. Ele diz: continuem firmados na fé como vocês foram ensinados. Ele diz: olha, vocês precisam ser fiéis ao que vocês foram ensinados. O que vocês aprenderam, vocês precisam continuar levando em consideração. Enquanto que os gnósticos daquele tempo diziam que Jesus não era plenamente Deus, porque a ideia era, através da razão, da filosofia, buscar outras influências para complementar o Evangelho. E nesse sentido, havia um risco muito grande. É um raciocínio provável, mas é oposto. Parece que é bom, mas não é. Parece que é o correto, mas não é o correto. E aí quando Paulo chama a atenção deles, ele diz assim: olha, vocês estão entendendo pela filosofia que o Senhor Jesus Cristo não é suficientemente Deus. Vocês estão entendendo pela filosofia que é necessário adicionar outras influências, como os 4 elementos da natureza, por exemplo, terra, fogo, ar, água. Vocês estão entendendo que Jesus precisa de uma adição? Paulo vai e de forma fulminante ele vem e diz aí no versículo 9: nele habita toda a plenitude de Deus. Paulo vem e diz: ei, ele não é apenas homem, ele é Deus homem, ele é todo Deus. Jesus é muito mais do que os elementos da natureza. Paulo traz no versículo 9 a consciência daqueles cristãos, a necessidade de continuarem acreditando no Senhor Jesus. E veja que o versículo 9 diz isso: pois Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Tudo que se fez foi por meio dele.
Ele enche os céus, enche a terra, Ele está em todos os lugares. Ele é um Deus completo, não precisa de adições. Ele é suficientemente capaz de abençoar vocês, de trazer sobre a vida de vocês a paz que vocês precisam, a vida que vocês precisam, o louvor que vocês precisam dar. Tem que ser só para Ele, porque Ele é digno de toda adoração e de todo louvor, porque Ele é Deus completo, Ele é pleno, Ele é Jesus. É isso que Paulo chama a atenção desses irmãos, desses cristãos. Ele diz que Jesus é plenamente Deus. Tanto é que aqui no Novo Testamento 22 vezes aparece Jesus como Salvador, e 650 vezes Ele aparece como Senhor. Ele é Senhor, Ele é quem direciona, Ele é aquele que dá a salvação, Ele quem dá a direção, Ele que traz a verdadeira liberdade. Você que está aqui nessa noite, o seu coração está aprisionado em alguma coisa, eu quero te apresentar um Cristo completo. Quero falar de um Jesus pleno, de um Jesus que pode te libertar de qualquer vício, de qualquer circunstância que esteja nesse momento aprisionando você, amarrando você. A Bíblia diz que Ele se manifestou para desfazer as obras do diabo. E eu não sei quais são as estratégias que o inimigo tem usado contra a sua vida e contra a sua família, mas de uma coisa eu tenho certeza: Jesus se manifestou para trazer liberdade à sua vida, liberdade para a sua casa, liberdade para a sua família, liberdade para o seu coração. Só quem quer ser livre, só quem deseja a liberdade que Cristo oferece, nessa noite glorifique a Ele e diga: eu recebo, eu tomo posse, eu quero para minha vida, porque Ele é plenamente Deus. Capítulo 2, versículo 9. Ele é amplamente Deus. Não é pela metade, Ele é plenamente Deus. Ele é plenamente Deus. Jesus é. E aí Paulo traz aqui no versículo 11 a ideia da circuncisão do coração. Quando eu li essa palavra, quando eu li esse texto, eu comecei a pensar, a imaginar, e eu comecei a fazer alguns paralelos com a história dos hebreus, a história de Israel, os judeus. Quando eu li essa passagem, eu comecei a fazer alguns questionamentos em relação à fé deles. Mas o fato é, nós não podemos simplesmente julgar ou então desvalorizarmos a fé judaica, no sentido de dizermos que a lei já caducou, ela não serve mais. De fato, nós precisamos entender esse momento na história do povo de Deus. Mas a circuncisão para o povo de Israel, para o povo de Deus, representava um sinal de aliança com Deus. Então, para o judeu, a circuncisão era algo extremamente importante na manifestação da sua fé, que era o corte no prepúcio do menino. E esse sinal físico no homem era uma aliança, era um sinal de aliança que aquele povo demonstrava e tinha com Deus, um sinal de aliança. Isso é muito interessante. Porém, os cristãos gnósticos nessa igreja, eles começam a mesclar, a misturar, trazem as informações judaicas do judaísmo, mesclam com informações do cristianismo, misturam tudo, e eles começam agora a dizerem que o evangelho precisava de algumas informações adicionais. E o que é interessante dizer aqui é que Paulo fala de uma outra circuncisão. Ele não fala da circuncisão física, o sinal externo, mas ele fala de uma circuncisão aqui dentro. Ele diz que os cristãos precisavam entender que, embora a circuncisão fosse um sinal de aliança para com Deus, esse sinal externo deveria demonstrar e representar uma relação íntima aqui dentro para com Deus. O problema é que o judeu, ele terminou confiando muito mais nesse aspecto da circuncisão física. E aqui existe um risco muito
grande. A circuncisão do coração são os sentimentos que precisam ser desenvolvidos dentro de nós em relação a Deus, e são sentimentos que precisam agigantar-se dentro de nós, porque muitos de nós estamos dependendo de simbologias, de questões materiais, questões físicas, mas aqui dentro do nosso peito, muitas vezes os desertos são construídos. Dentro do nosso peito, às vezes existem muitas filosofias que geram dentro de nós um vazio existencial muito grande. Há quem fale muito de depressão emocional, mas hoje nós estamos falando de depressão espiritual. Nós estamos olhando para a igreja de Jesus neste tempo, pessoas que representam a fé do cristianismo, pessoas que seguem a palavra de Deus, pessoas que buscam a Deus, pessoas que adoram a Deus, mas essas mesmas pessoas estão doentes espiritual e emocionalmente. A depressão espiritual também é uma linguagem que precisa ser falada, sim, porque muitos cristãos já não sabem mais sobre a sua identidade, sobre quem são. E é por isso que nós temos que tomar cuidado, porque os riscos estão em toda parte. E quando não estamos firmados em Deus, quando não estamos alicerçados na palavra do Senhor, essas informações encontram corações cansados, pessoas completamente cansadas de tantos fardos, de tantos pesos. E por conta dessa pressão, dessa condição de cansaço e esgotamento emocional e espiritual, muitos de nós somos levados por muitos e muitos ventos de doutrina. Mas nessa noite eu queria dizer uma coisa para você que aqui está nessa noite. Existem sentimentos dentro de nós que precisam ser desenvolvidos. Existem relacionamentos íntimos que precisam ser desenvolvidos. Sim, é importante demonstrar, externalizar, mas é aqui dentro que nós precisamos desenvolver um relacionamento verdadeiro com Deus. Esse relacionamento que você e eu precisamos desenvolver com Deus vai definir a nossa caminhada, a nossa jornada na terra. Eu não sei se você sabe disso, mas a Bíblia é clara. A Bíblia diz que nós somos co-herdeiros com Cristo. Se Ele é um Deus pleno e nós somos co-herdeiros com Ele, todas as conquistas que Jesus alcançou na cruz, elas existem e são para mim e são para você. Mas quantos cristãos entraram aqui nessa noite, estão sentados nessas cadeiras e não conseguem mais acreditar em perspectivas novas, em uma esperança? Eles não conseguem mais olhar para a vida com a fé que a Bíblia nos apresenta. As pessoas estão cansadas, elas não acreditam mais em uma vida diferente, uma vida melhor. Elas não acreditam mais que é possível ser feliz. E a felicidade tem sido buscada em tantas e tantas outras coisas. Muitos estão aqui nessa condição, estão cansados, estão totalmente desanimados. Mas nessa noite eu vim ministrar essa palavra porque eu creio que através dessa palavra está descendo do céu renovo de Deus sobre a sua vida emocional, espiritual, sobre todas as áreas da sua vida. Está chegando da parte de Deus um renovo, um novo tempo, uma nova história. É para você, você crê nisso? Agora é a hora de manifestar a sua fé, de dizer: eu recebo, eu tomo posse. Senhor, eu quero para minha vida a essência do céu. Aqui na terra tem muita coisa, mas eu continuo vazio. Mas o que vem do alto, é isso que vai preencher a sua vida. O que vem do alto é o que vai preencher o meu coração e o seu. É o que vem do alto que trará solução para as drogas. É o que vem do alto que vai trazer solução para as bebidas, para o álcool, para os vícios. É o que vem do alto que vai trazer solução para a família destruída. É o que vem do alto que vai estruturar o que está aqui embaixo. O que está aqui embaixo precisa do que está lá em cima. Então nessa noite abra o coração e diga: eu estou entendendo. Eu preciso olhar para o alto. É de lá que vem o meu socorro. Sim, é o salmista que diz: levantarei os meus olhos para os montes. De onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que criou os céus e a terra. O meu socorro vem de Deus que criou o céu e a terra. É por isso que você tem procurado ajuda em tantos e tantos lugares. É por isso que você tem batido em tantas e tantas portas e talvez você não encontrou a resposta.
é porque você tem que olhar para cima e bater lá em cima. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedir, bater, buscar. Eu peço e eu recebo. Eu bato e a porta se abre. Eu busco e eu encontro. Quando eu direciono a minha fé para o lugar certo, a minha vida muda. E Paulo diz assim: cuidado para que não hajam distorções. Cuidado para que o olhar de vocês não esteja na direção errada, porque vocês têm um selo, vocês têm uma marca, e ela é muito, muito mais poderosa do que uma marca física no seu corpo. Essa marca está dentro de vocês. Ela foi conquistada com um sangue precioso. Ela foi conquistada de uma maneira poderosa. Ela foi conquistada de uma maneira grandiosa. E foi lá na cruz. E foi lá na cruz que Ele derramou o seu sangue, para que aqui nessa noite, quem está vivendo zonas de morte, seja nessa noite encontrado pela vida. Quem está vivendo o pior tempo, os piores dias da sua história, ei, é agora, é hoje. Jesus se manifesta para completar a sua história, para trazer sentido para a sua vida. Jesus se manifesta para trazer vida a quem está vivendo na morte, trazer vida para quem está aprisionado, para quem está com o seu coração completamente doente. Se você está assim, nessa noite tem solução de Deus para o seu coração nesse lugar. E a circuncisão do coração é aqui dentro que devem ser desenvolvidos os sentimentos de amor a Deus, de fidelidade a Deus, de compromisso com Deus. Não existe vida plena sem Jesus, porque nós sempre ensinamos que Jesus é a fonte de todas as estabilidades. Você quer ser estável financeiramente, Jesus é a fonte de toda estabilidade. Você quer ser abençoado no seu casamento, Jesus é a fonte da sua vida emocional, da sua estabilidade espiritual, da sua estabilidade financeira, da sua estabilidade emocional, da sua estabilidade interpessoal nos relacionamentos. Talvez você tenha dificuldades de se relacionar. Jesus nos ensina a vivermos relacionamentos interpessoais saudáveis. Então nessa noite é importante entender que o chamado de Paulo àquela igreja também é para mim e para você, também é para nós. E muitas pessoas, quando olham para quem está na igreja, para quem está buscando a Deus, muita gente critica. Muita gente olha para aqueles que servem a Deus e fazem questionamentos, ou então fazem julgamentos para essas pessoas. Muitos inclusive dizem: rapaz, aquela pessoa lá é da sua igreja. Rapaz, aquele cara, ele é de lá, ele frequenta aquela igreja. E muita gente começa a reprovar, porque talvez a pessoa mente, porque talvez a pessoa tenha alguns comportamentos desajustados na vida. A pessoa talvez traz feridas na sua alma de muitos relacionamentos que se frustraram, que não deram certo. E aí a pessoa chegou lá, decidiu ir para a igreja, entrou nos caminhos do Senhor, como a gente diz. Outros dizem, passou para a lei dos crentes. E essa pessoa que, por exemplo, mente, quando ela está na igreja, ela está lá porque ela precisa encontrar uma resposta para os seus desertos. Mas muitos de nós julgamos e dizemos: essa pessoa está na igreja, essa pessoa não devia estar lá na igreja. Como é que uma pessoa dessa está na igreja? Por isso que eu não vou, porque fulano está lá. Tem gente que diz isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Amanhã nós vamos batizar 27 pessoas. E talvez, dentre as 27, alguém que esteja lá, você questione a idoneidade dessa pessoa. Talvez você não acredite que essa pessoa foi transformada, e talvez você nem acredita nela. Você simplesmente se acha no direito de dizer: essa pessoa sendo batizada. Pois deixa eu te dizer uma coisa. Lá na igreja, esse mentiroso que está lá na igreja, existe uma esperança para ele. Se o cara é mentiroso e vai ao supermercado e lá ele faz uma compra, quando ele sai do supermercado, ele entra mentiroso e sai mentiroso. Ele vai no supermercado, faz a compra, traz as suas sacolas, saindo do supermercado, o mentiroso que entrou mentiroso saiu de lá mentiroso. Ele vai ao banco, ele é mentiroso, vai ao banco,
lá ele decide sacar alguma quantia na sua conta. Ele saca um valor, coloca o dinheiro no bolso. Mesmo saindo com o dinheiro no bolso do banco, ele entrou mentiroso e saiu mentiroso. E aí sucessivamente. Ele vai a um posto de gasolina, ele vai a um shopping, a um restaurante, ele entra mentiroso e sai mentiroso. Mas quando um mentiroso entra na igreja, existe uma coisa muito diferente. Ele entra lá dentro, continua mentindo, mas lá dentro ele está no lugar certo. É lá onde o Espírito de Deus vai realizar a obra de regeneração na vida dele, porque Jesus continua trabalhando na vida de quem está perto. Quem decidiu se aproximar, palmas para você, solta fogos, menino. Quem está perto de Jesus tem perspectiva de vida. Então o mentiroso entrou na igreja, mas ninguém garante que ele saiu da igreja mentiroso. Tem esperança para quem acredita em Jesus. Tem esperança para quem acredita no Senhor. Entrou mentiroso, mas a história mudou. Porque Jesus muda realidades. Porque Jesus muda histórias. A circuncisão do coração é isso. Não é um sinal externo, é aqui dentro. E se eu tiver o mínimo de bom senso e sabedoria, eu jamais julgarei uma pessoa pelo seu lado de dentro. Porque do lado de dentro, só quem conhece é Deus. Do lado de dentro, só o Senhor conhece. Não julgue as pessoas pela aparência. Não julgue as pessoas pelo seu passado. Porque talvez olhar para as pessoas e ainda limitá-las ao seu passado é ter uma visão distorcida do Evangelho. Nós precisamos continuar acreditando que haverá mudança de vida. E toda vez que o homem se aproximar de Deus, sim, haverá mudança de vida. Haverá novas perspectivas. Uma nova história vai acontecer. Algo novo vai acontecer. É para você que está lá no fundo. É para você que está aqui na frente. É para você que está lá no meio. É para você que está na live. Onde você estiver agora. Se você decidir se aproximar de Jesus, fazendo um pacto aqui dentro com Ele, vai mudar a sua vida, a sua história. Vai mudar a sua casa, a sua família. Vai acontecer algo novo e diferente. Eu creio. Porque a palavra é fiel. Ela é fiel. E Paulo traz aqui, no versículo 14 do capítulo 2, ele traz aqui um benefício precioso, que é o cancelamento das nossas faltas, dos nossos pecados diante de Deus. Você quer ser perdoado? Desenvolve relacionamento pelo lado de dentro. Você quer ser perdoada? Você quer ser aceito? Desenvolve feição, não por fora, mas por dentro. Coloca o seu coração para enxergar, como nós cantamos aqui, abra os olhos do meu coração. Coloca o seu coração para tocar em Deus, para se aproximar de Deus. Toda pessoa que decidir colocar o seu coração na presença de Deus, essa pessoa vai experimentar transformação, mudança e milagres, porque o Senhor faz isso. E o versículo de número 14 traz para nós um benefício precioso. Paulo diz no versículo 14 do capítulo 2 de Colossenses, ele diz: e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele cancelou o escrito de dívida. Qual é o pecado que está martelando na sua cabeça? A sua consciência está escravizada em qual erro? Qual é o pecado que tem dominado a sua história? Eu queria dizer nessa noite para você: o Senhor Jesus Cristo cancela todo escrito de dívida. Todo escrito de dívida é cancelado. Por quê? Porque o Senhor é quem nos perdoa dos nossos erros. Talvez você está trazendo essa dor de muito tempo, e algo que aconteceu talvez há muito tempo atrás, mas que você ainda não conseguiu se libertar. Ainda continua te incomodando, ainda continua gerando tristeza no seu coração, porque você não conseguiu se desconectar desse passado. Deixa eu dizer aqui uma coisa para você nessa noite:
O Senhor Jesus é aquele que perdoa todo escrito de dívida. Lá no passado, na velha aliança, era assim: a pessoa pegava um escrito, ela pegava uma espécie de nota promissória, escrevia a próprio punho, ela escrevia os seus erros, as suas faltas. E essa pessoa, publicamente, ao escrever essa dívida nesse papel, ela estava assumindo publicamente que tinha falhado, que tinha errado. E além de fazer isso, ela tinha também em suas mãos, escrita a próprio punho, uma prova contra si mesma. Essa pessoa tem um escrito de dívidas em relação à sociedade, em relação às pessoas, em relação a tudo. Em relação a tudo. Só que a palavra aqui, no versículo 14, diz que Cristo cancelou o escrito de dívida e trouxe liberdade para o que estava aprisionado. E todo devedor, agora Cristo se fez devedor no lugar dessa pessoa. E a dívida que você tinha em relação a esse passado, talvez algo que aconteceu há uma semana atrás ou hoje, Jesus vai lá e assume essa dívida no seu lugar. Ele pega o escrito de dívida e rasga. E é muito claro aqui no texto. O versículo 15 diz: e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Jesus humilhou os acusadores. Jesus humilhou os acusadores. Jesus humilhou aqueles acusadores que insistem em não acreditar em você. E ele continua nessa noite dizendo: façam uma aliança comigo pelo lado de dentro, a circuncisão do coração lá dentro, e a vida de vocês vai mudar, e a vida de vocês será diferente. Porque nessa noite nós acreditamos que o Senhor está trazendo liberdade aos corações feridos e aprisionados. Você que está aqui hoje e que se sente muito, mas muito desvalorizado, rejeitado, existe uma chave de mudança na sua vida hoje, e é o Senhor Jesus quem faz essa mudança. É Ele que gera essa transformação, é Ele que gera esse milagre na sua vida. E você precisa dizer: eu quero, pelo lado de dentro. Você precisa dizer pelo lado de dentro: eu aceito. Amém? Recebe essa palavra no seu coração. Glorifique o Rei dos Reis nessa noite. Diga: eu recebo, eu tomo posse, em nome de Jesus.